Análise agora de Paulo Figueiredo, direto da Flórida, já com a gente por aqui. Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde a você que nos acompanha aqui mais essa noite. Boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver. Aqui ainda é boa tarde. Olha, o Vitor, o Zé fez uma descrição muito boa de vários aspectos do relatório. Um relatório que deve vir muito técnico, muito descritivo, sem show, sem espetacularização, até a forma como está sendo entregue, uma forma protocolar, nada de coletiva de imprensa, nada de fanfarra, e o próprio presidente Bolsonaro não está se envolvendo diretamente com esse processo. Então, relatório muito técnico com a cara das Forças Armadas, né? A característica das Forças Armadas brasileiras é o legalismo. São forças muito ligadas às suas atribuições, aos seus manuais, à forma da lei. Essa é uma característica, apesar do imaginário popular enxergar o Exército, as Forças Armadas como forças políticas, forças golpistas. Essa não é nem de longe a realidade, e aliás não é há muito tempo a realidade das Forças Armadas no Brasil. E o Zé, como eu disse, o Zé fez uma boa descrição. Esse relatório não é uma auditoria. Isso não é uma auditoria, até porque conclui-se que essas urnas atuais, o sistema eleitoral brasileiro, sequer é auditável. O que eles vão se limitar a fazer, ou se limitaram a fazer e estão se limitando a apresentar, são as limitações que eles tiveram ao longo do processo, não tiveram, e eu acho isso muito estranho, não tiveram acesso completo a tudo que poderiam fazer, né? Não conseguiram fazer teste de integridade, várias das suas sugestões ao longo do processo não foram aceitas, eu diria a maioria delas, sendo que de longe, com bastante sobra, as Forças Armadas, com o seu time técnico, seu time de cibersegurança, seu time IME-ITA, são, em todo o Estado brasileiro, o grupo mais qualificado para verificar as vulnerabilidades do sistema, e devem, afinal, o relatório que é do Ministério da Defesa, né? A defesa do Brasil inclui também a defesa das instituições e da democracia. Você imagina quantos adversários ou aliados do Brasil ao longo do mundo não teriam um interesse de interferir no processo eleitoral brasileiro. Como o relatório vem muito técnico, ele vai ser olhado com duas óticas muito diferentes. Essas fragilidades, essas vulnerabilidades que serão apontadas e serão sim apontadas, ou até os problemas pontuais que o relatório deve apontar, numa parte da imprensa, ou diria na maioria da imprensa tradicional, será interpretado como o relatório apontou que não há fraudes, não apontou que há fraudes, ou apontou que o passo seguinte, né? Apontou que não há fraudes no sistema eleitoral brasileiro. E não é isso que o relatório vai trazer, pelo que eu sei. E uma parte mais empolgada vai enxergar nas vulnerabilidades e nas fragilidades apontadas pelo Ministério da Defesa a comprovação e a justificativa para a impugnação das eleições. Então, certamente vai gerar animosidade de alguns que vão, ao ter acesso à íntegra do relatório, poder chamar a atenção para determinadas partes que realmente têm um efeito bastante bombástico. O que muita gente vai ficar decepcionada é que e eu certamente acho que o relatório deveria incluir a análise de afirmações que vêm sendo feitas por aí e que não estão sendo avaliadas por nenhum órgão de Estado, como, por exemplo, a auditoria do argentino. Seria maravilhoso, e eu acho que seria papel, sim, do Ministério da Defesa, avaliar se as afirmações que o argentino fez são verdadeiras, por exemplo, e eles tinham condições de fazê-lo. Se essas afirmações forem verdadeiras, elas podem ser objeto ou podem ser oriundas de um ataque externo. Será que aconteceram talvez por um hacker chinês, hacker russo, algo que vem acontecendo, ataques, seja por infiltração externa ou seja por infiltração interna, ataques desse tipo acontecem há muito tempo no mundo todo. Então, seria interessante que o Ministério da Defesa, responsável pela defesa, portanto, do país, avaliasse esse tipo de coisa, mas não vai avaliar. Ao que eu apurei, este tipo de análise ficará a cargo de outros relatórios que foram encomendados e serão apresentados
pelo partido do presidente. De posse destes inúmeros relatórios apontando vulnerabilidades, fragilidades e potenciais fraudes, aí sim pode ser que o PL prossiga pedindo a impugnação das eleições, sendo que o termômetro popular, o termômetro das ruas, o termômetro de como a população tem tido um impacto muito grande na forma como essas decisões têm sido tomadas.